Mais um sábado aqui na igreja, na casa do Senhor, na casa do Cordeiro. Aleluia! Você é muito bem-vindo para nos acompanhar na live. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus caminhos, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus Cristo, aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka, é 20 horas. Quando nós damos início ao culto, todos os sábados, às 20 horas, à noite aqui, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus caminhos. Que você possa meditar na palavra conosco nessa noite e você possa sair abençoado através dessa live, aonde você estiver, em qualquer país que você estiver, em qualquer local, lugar que você estiver, que a palavra venha alcançar o seu coração e tocar na sua vida, e você seja abençoado, liberto e transformado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar já o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a nossa família linda e abençoada, aleluia, a todos os brasileiros, amigos, pastores e pastoras, aleluia. Que Deus abençoe todos os brasileiros aí no Brasil, em nome de Jesus, que é a nossa terra natal, glória a Deus, aleluia. Cumprimento também o Japão com boa noite, com Bauá, a todo o nosso povo brasileiro aqui estabelecido, a nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a todos os pastores e pastores amigos aqui no Japão, aleluia. Vamos pregar o Evangelho a essa nação, para que eles abram o coração para a palavra de Deus, para o Evangelho, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, a todos os missionários envolvidos aí com esse povo que precisa tanto, que vocês possam ser abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Cumprimento também o meu amigo Lazimin, Deus abençoe a sua vida, Lazimin. Não deu para mim responder o seu WhatsApp, mas fique aí na live e vamos meditar junto na palavra do Senhor, e será abençoado você e sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu já quero fazer uma oração para nós podermos iniciar, e depois nós já vamos iniciar com o Salmo 96, meditando junto com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa de oração. É um privilégio, Senhor, falar da Tua palavra, é um privilégio pregar a Tua palavra a todo esse povo que vai nos assistir, que vai nos acompanhar. Que eles sejam tocados pela palavra do Senhor, que eles sejam curados, libertos, transformados pelo poder do Senhor, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome, Senhor. Meu Deus, nós pedimos permissão, Senhor, que o Espírito Santo que venha nos acompanhar, que venha realmente revelar essa palavra no nosso coração, para que nós somos os menores aqui, Senhor, em cima do altar, que o Espírito Santo possa nos tomar, nossos lábios, nossa boca aqui, tudo que sair, que seja Ele que esteja falando e revelando a palavra para os Teus filhos que vão nos assistir e vão nos acompanhar. Que toda a honra, toda a glória, somente para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos iniciar então com Salmos 96. Pega a sua Bíblia, o seu celular, seu iPad, abre lá no aplicativo. Vamos acompanhar a palavra do Senhor junto com a pastora Glória em Salmos 96. Vamos meditar juntos. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. É a introdução do culto. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos ali de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos iniciar aqui então em Salmos 96, irmãos, que diz assim: tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória.
entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrais nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Você que nos acompanhou aí em Salmos 96, aleluia. Já começa bem aqui o título: Tributo à glória e majestade de Deus. Aleluia. Cantai ao Senhor com um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. É isso, irmãos. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. A salvação está nas mãos do Senhor e nós precisamos dela, necessitamos dela e vamos buscar ela em nome de Jesus Cristo, a nossa salvação aqui na terra. Aleluia. Todos nós passaremos pelo tribunal de Jesus Cristo e nós precisaremos entrar, aleluia, no reino dele, aprovado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando vir buscar a sua noiva. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quero que você abra lá conosco, lá em Lucas capítulo 9, nós vamos meditar na palavra do Senhor em Lucas capítulo 9, desde o versículo 1 ao versículo 36, aleluia. Nós vamos meditar, eu vou estar lendo e nós já vamos trabalhando e meditando com a palavra do Senhor, com a permissão do Espírito Santo, e Ele vai já revelando para todos nós, em nome de Jesus. O nosso tema hoje é o silêncio de Jesus. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós vamos aprender agora com o Senhor Jesus Cristo, o porquê que Ele ficou em silêncio todo momento, todo instante, e é o que nós precisamos fazer também, ficarmos em silêncio perante o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Diz a palavra do Senhor assim em Lucas: as instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés e em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas para toda parte. Aleluia. Até aqui vamos meditar esse versículo 1 ao versículo 6, em nome de Jesus Cristo. Jesus, ao dar instrução aos seus discípulos, aos seus 12, aleluia, ele não só deu instrução, mas ele convocou. Na verdade, ele ia dar a instrução, mas na verdade ele convocou a todos eles que fossem fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Então, dar a instrução é uma coisa, e convocar é outra. Mas Jesus, ao convocar, também, em seguida, já deu autoridade. Por quê? Eles já andavam com Jesus um tempo, já andavam uns 3 anos estudando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, aleluia. Eles já estavam praticamente preparados, mas só que eles só andavam com Jesus, e quem pregava, quem ensinava, quem curava, quem era usado para expulsar demônios era Jesus Cristo, aleluia. Raramente os discípulos faziam isso, e quando foram fazer ainda com o filho daquele homem lá, eles não conseguiram expulsar os demônios, não conseguiram expulsar o demônio daquele filho daquele homem, e teve que levar para o mestre. O pai levou até o mestre, aleluia, e o pai falou: olha, eu levei o meu filho que sofre com esse demônio que está com ele, mas os seus discípulos não conseguiram tirar dele. Então Jesus nessa parte disse: até quando que eu vou ter que ficar com vocês? Vocês são com essa incredulidade, falta de fé, até quando eu vou ter que ficar com vocês? Esse foi um episódio que passou. Mas aqui, quando ele dá instruções para os discípulos, ele também dá autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, aleluia. Então, na verdade, nós crentes, nós que estamos à frente do trabalho da igreja, nós que somos levantados, fomos chamados para pregar o Evangelho, nós também podemos ter essa autoridade, nós também podemos efetuar essa autoridade, aleluia, e participar dessa autoridade. Nós podemos, porque o Senhor, Ele nos dá essa autoridade. Agora nós vamos aprender o porquê dessa autoridade e porquê esse silêncio de Jesus. É aí que nós vamos chegar. Ele dando autoridade aos seus discípulos para que eles expulsassem demônios e efetuassem cura, aleluia, e enviou eles também a pregar o reino de Deus e curar os enfermos, aleluia. Mas ele deu uma ordem: nada leveis, não leve nada, nada que não é de vocês, tipo assim, eu gosto muito dessa roupa, vou levar, eu gosto muito dessa caneca, eu vou levar comigo. Nada leveis, nem 2 túnicas, uma túnica só, uma roupa só. Não era, a ordem era para não levar absolutamente nada, nem alforje. Era para ir simples, aleluia, simples, ou seja, era para ir em silêncio. Olha só a palavra do Senhor, como nos diz realmente o que, versículo 4: na casa em que entrares, ali permanecei, e dali saireis, aleluia. Então, aquilo que eles não estavam levando absolutamente nada, eles não iam chegar na casa da pessoa e falar assim: olha, nós não temos roupa, 2 roupas, nós não temos comida, nós não temos dinheiro, nós estamos aqui, o mestre mandou nós aqui para pregar o Evangelho, para levar a palavra. Mas não, chegava-se em silêncio, entrava-se a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração aqui com os irmãos, vamos fazer uma oração nessa casa, e aquele que aceitava, eles ficavam ali e com certeza curavam os demônios, quer dizer, expulsava os demônios, curava os enfermos e ensinava a palavra, aleluia. Mas isso de que maneira? Eu não preciso sair falando que eu vou fazer certas coisas, não preciso sair falando que eu vou em tal lugar, não preciso ficar falando que eu vou fazer certas coisas, como nós vemos nas redes sociais, como nós vemos as pessoas colocando, fazendo selfie, uma série de coisas. Não, é simples assim. Vai, evangeliza, prega a palavra,
cura os enfermos, expulsa os demônios e faz a obra do Senhor. E não precisa levar nada. Olha só que maravilha. Na casa em que entrares, né? E onde quer que não vos receberem, ao saíres daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Irmão, nós estamos nos tempos de hoje, nos dias de hoje, nós estamos dessa maneira. Quem quiser aceitar a palavra de Deus, quem quiser receber a palavra de Deus, quem quiser andar na palavra de Deus para buscar a sua salvação, o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é já. É guardar a palavra do Senhor e ajoelhar em oração, irmão, pedir perdão dos seus pecados. O tempo é agora, porque como nós todos estamos falando, Jesus está para voltar, Jesus está para vir, Jesus, mas não sabemos o dia, nem a hora. Então ele diz assim ainda, versículo 6: então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Amém? Mas Jesus deu autoridade, Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus preparou. Aleluia. E assim é conosco também, principalmente nós que estamos à frente do trabalho, principalmente nós que fomos levantados para fazer a obra do Senhor. Aleluia. E diz aqui, continuando, Herodes e João Batista. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, esse a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Aleluia. Tudo bem, ele decapitou João Batista, mas João Batista já tinha preparado tudo para a vinda de Jesus Cristo, e ele queria saber quem é esse Jesus Cristo. Tanto é que ele mandou decapitar, você conhece a história, as crianças de 2 anos para baixo, porque estava com medo de perder o reinado dele. Aleluia. E aqui acontece também, em nome de Jesus Cristo, a primeira multiplicação. Eu estou lendo todo o capítulo para nós entendermos quando nós chegarmos lá no silêncio de Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, e acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os doze, e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando, veja bem,
Depois eu termino de ler esse 16 e 17. Jesus não falou nada aos seus discípulos. Ele ficava em silêncio. Mas ele passou a responsabilidade para eles. Aleluia. Porque eles queriam que aquelas pessoas seriam dispersas para ir para a cidade, ou na circunvizinhança, ali nos vizinhos, pedir comida. Porque imagina, tinha 5.000 homens lá, entre crianças e mulheres, tinha muito mais. E eles precisavam comer, precisavam se alimentar, né? E os discípulos estavam preocupados, mas Jesus não se preocupava, e Jesus ficou em silêncio. Ele só falou assim: fazei-os sentar em grupo de 50. E aí? Mas não falava nada, ele ficava em silêncio. Vamos aprender hoje aqui essa noite, que quando nós ficamos em silêncio, nós estamos respondendo algo que você não está entendendo, que é o sobrenatural, é o mistério. O mistério de Deus, o sobrenatural de Deus, é silêncio total. Aleluia. Quando muitas vezes perguntas que não tem nada a ver, quando estão te afrontando, inclusive às vezes até com palavra de Deus, hoje em dia as pessoas querem saber mais do que ouve lá uma pregação, qualquer coisa assim, ou um ensino, depois sai falando que é debater, como tem esses podcasts aí nas redes sociais, querem debater a respeito da Bíblia. A Bíblia não foi feita para debater, a Bíblia foi feita para ler, aprender, aleluia, e buscar a salvação. Não é verdade? Então a pessoa, quando te faz perguntas assim que você não tem nada a ver, fica em silêncio. A melhor resposta para perguntas estúpidas, perguntas que não tem nada a ver, para não levar você à discussão, porque o que eles mais querem discutir. Tem pessoa que nunca leu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nunca fez um estudo, né? Estudo doutrinário, nunca fez, e quer debater, porque ouviu não sei o que, e quer debater. Você quer ver uma pergunta normal, que não como você vai evangelizar, que a pessoa fala? Se Deus é amor, por que Ele está deixando acontecer tudo isso? É isso que eles falam. Se Jesus existiu, por que Ele foi pregado na cruz? Então, nesses momentos, nessas horas, é melhor você ficar em silêncio, porque a pessoa que está perguntando, muitas vezes está sendo usada por Satanás, e muitas vezes ele não entende absolutamente nada, e quer ser uma pessoa sabendo, porque a pessoa que sabe, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, que conhece a palavra do Senhor, ele não debate, ele não fica debatendo, ele não fica se achando, aleluia, não. Ele é simples, humilde, como Jesus era. Tanto é que Jesus aqui não respondeu nada para eles. Faz eles sentar em grupo de 50. Nem os discípulos entenderam. Então eu acredito que eles estavam cochichando. Ué, ele está falando para sentar em grupo de 50? O que vai acontecer? E vou te explicar, vou ensinar mais alguma coisa aqui, que também eu aprendi. Não sai falando o que você vai fazer. Você recebe uma bênção de Deus, aí você chega e sai falando. Aleluia. Você contar um testemunho em cima do altar para a igreja é uma coisa que pode até ajudar uma pessoa que está precisando ouvir. Mas você sair falando, às vezes para aquela pessoa que inclusive até ímpia, hoje em dia está assim. Na verdade, nós temos que ficar em silêncio. Não está escrito lá em Tiago? Pronto para ouvir? E demorar para falar? Então, irmão, é melhor ouvir do que ficar falando.
que às vezes nós queremos debater a palavra do Senhor, e às vezes vai falar alguma coisa para mudar um ponto, uma vírgula, e está escrito lá em Apocalipse 22, quem mudar um ponto, uma vírgula da palavra de Deus, vai receber todos os flagelos que estão nessa palavra, que estão na Bíblia. Aleluia. Então é melhor não debater, não falar nada. O gostoso e o bonito e maravilhoso é você e seu irmão abrir uma Bíblia e os dois começarem a conversar, os dois começarem a ler e conversar um outro falando, ver a revelação que o Espírito Santo dá e você fica falando. Aleluia. Jesus aqui nem falou nada, falou assim: faz grupos de 50. Eles atenderam e acomodando a todos. E no versículo 16, o que ele fez? E tomando os 5 pães e os 2 peixes, eu acredito que ficou todos os discípulos olhando assim. O povo já estava sentado, aquelas 5.000 pessoas estavam sentadas em grupo de 50, ali na relva, né? E aí ele pega os cinco pães, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, eles ficaram pensando: o que ele vai fazer? Isso porque eles já viram o milagre que ele fez lá no casamento. Transformou a água em vinho. Aleluia. E aí eles ficaram pensando: o que ele vai fazer agora? Olha só. Erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém? Simples assim. Não precisa falar nada, não precisa fazer uma selfie, não precisa colocar no Facebook, no Instagram, não precisa... Fez ali na relva ali, o povo comeu tranquilo, sossegado, o milagre foi feito, Jesus mostrou, e não precisou falar nem para os seus discípulos que andavam com ele. Você também tem que aprender isso. Muita coisa você não pode ficar falando, muita coisa você não precisa ficar falando e querendo mostrar algo para as pessoas, hein? Vamos continuando. A confissão de Pedro, Jesus prediz a própria morte. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem diz as multidões que sou eu? Respondeu-lhe eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem diz que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E aí, embaraçou a cabeça de todos eles, porque Jesus ficava mais em silêncio. Ele ensinava, ele pregava, ele curava, e depois ele falava para os seus discípulos: eu preciso me retirar agora, mas sozinho. Queria falar com o Pai, ele ia orar com o Pai, agradecer ao Pai por todos aqueles feitos que aconteceram. Aleluia. E aqui não foi diferente.
Ele pergunta: quem eles dizem que eu sou? Aí um deles fala assim: eles falam que o senhor é João Batista, outros, o senhor é Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu o antigo dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizem que eu sou? Então falou Pedro: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertiu-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Está vendo aí? Declarou que ninguém, falou assim, ninguém precisa saber que eu sou o Cristo, Filho de Deus. Se não, se é nos dias de hoje, se é qualquer outra pessoa, não, vamos fazer aqui, vamos falar aqui no podcast, vamos falar aqui no Facebook, vamos falar aqui no Instagram, vamos falar aqui no Messages, no WhatsApp. Aí, ó, esse aí é Cristo, Filho de Deus. Não é assim? Quando for assim, você já desconfia, porque o próprio Jesus falou: não diga a ninguém tal coisa. Ele próprio falou. Só que em seguida ele fala para os discípulos, que com certeza ficaram em dúvida, com certeza ficaram pensativos. Aleluia! É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E você pensa que você não vai ser rejeitado quando você for pregar a palavra? Você pensa que você não vai ser perseguido, traído? Pode esperar, irmão. Pode esperar que quando você começar a fazer milagre na tua igreja, ou você fazer milagre em algum lugar, aleluia, se for levantado pelo Senhor, pela palavra do Senhor, na autoridade, você começar a expulsar demônio, curar pessoas, não sei o quê, você vai ser perseguido. A sua igreja vai ser perseguida. Vão falar que é tudo invenção, que não existe nada disso. Você está entendendo? Por isso que Jesus falou para ele: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões. E é assim, muitos de nós somos rejeitados pelo povo. A igreja é rejeitada pelo povo. Aleluia. Rejeitam a palavra do Senhor. Muitos estão rejeitando. O povo está se esfriando, o povo não quer saber da palavra, o povo não quer saber da salvação. Muitos estão falando que não existe nada disso, né? Para nós não. Para nós existe tudo. Estamos na fé, estamos no amor, estamos na esperança, na perseverança e estamos na obediência também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você também que está nos assistindo, acompanhe também a essas palavras, essas 5 palavrinhas aí, aleluia. E vai em frente. Aí vem em seguida, que serve para vocês, serve para mim, serve para todo crente. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Olha aí. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Palavra dura, hein? Palavra sim poderosa. Você quer ser pastor? Você quer pregar a palavra? Você quer abrir igreja? Você quer estar à frente do trabalho? Você quer ser missionário? Aleluia! Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Não é só no momento agora não, viu? Não é só ali atrás, não é só o ano passado, não é só hoje ou amanhã e depois cai no mundão de novo, né? Não. É se negar dia a dia.
É todo dia você ser a mente de Cristo, que nem Paulo. Eu não vivo mais em mim, quem vive em mim é Cristo. Aleluia. Se negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que ele falou tome a sua cruz e siga-me? É porque a cruz a qual ele se entregou, aleluia, que foi por amor incondicional, ele está dizendo a respeito disso aí, que você também tenha esse amor incondicional. A cruz representa isso, o amor incondicional. Por que ele falou tome a sua cruz? Porque não vai ser fácil, não vai ser como você pensa. Você colocar um terninho, uma gravata e ficar sentado em cima do púlpito, aleluia, ou então você ser levantado para pregar a palavra, você vai pregar a palavra, não vai ser fácil. A perseguição vai vir, a rejeição vai vir. Tem gente que vai vir na tua igreja e falar assim, não gostei da palavra, e aí? Você vai pregar a palavra para agradar ele? Porque ele é dizimista, ofertante, sei lá, coisa assim? Não, né? Isso que é pegar a sua cruz e vir após mim. É você exortar e segurar. É você exortar o povo todo ir embora da igreja e você segurar, ficar firme. Pregar a verdade. Porque se você pega a verdade, aqueles que ficam na igreja são aqueles que estão querendo realmente se converter. Agora, se você pegar o que o povo quer ouvir, ou então você tem receio mesmo que o povo saia da igreja, então, meu amigo, você não pegou a cruz, não. Você não pegou a cruz. Não. Sinto muito. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você está entendendo? Então vamos fazer tudo certinho, correto, como diz a palavra do Senhor. Vamos pregar a verdade, exortar na hora certa, aleluia. Vamos abraçar os irmãos, mas olha, a verdade é a seguinte: tem que buscar a salvação. E outro também, não é só ficar na igreja sentado na cadeira, esperando só a pregação, o louvor. Não, irmão, tem que reagir. É pegar a sua cruz e vir após mim. É evangelizar, é falar com o vizinho, é levar a palavra para a família. É fazer a obra de Deus. Por isso que ele fala, pois quem quiser salvar a sua vida, olha como ele é direto, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E aí? Como está a sua situação? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Aleluia. São esses pessoas que estão aí pregando qualquer coisa, estão louvando agora, colocam. Engraçado que os cantores agora estão tudo virando gospel, né? Eles fazem uma música lá, põem um nome de Deus no meio lá e pronto. Aí já virou gospel. Mas na verdade não pegou a cruz e veio pôs a mim, não. Então tá assim. É o que dá ibope que estão procurando. Não estão procurando o dono do nome. O abençoador ninguém está procurando.
Só querem a bênção, né? Porque qualquer de mim, vamos lá, versículo 6. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se vergonhar, dele se vergonhará o Filho do Homem. Aleluia. Vai, brinca com a palavra, brinca de pregar o que você quer agradar o povo na igreja, brinca. Jesus vai se envergonhar de você, vai. Quer pegar só coisa bonita, só prosperidade, para segurar o povo na igreja? E a verdade mesmo, né? Fica fazendo estratégia, mostrando as coisas, mostrando uma caneta lá, ó, isso aqui você vai pegar, levar para sua casa, que você assinar, você vai ganhar casa, carro com essa caneta. Misericórdia, irmão. Se você tiver que ganhar, quem vai te dar é Deus. Se você tiver que receber, é na palavra de Deus, é você sendo fiel ao Senhor. É o primeiro mandamento que Jesus nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar, né? Vamos lá. Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, vou ler de novo o versículo 26. Porque qualquer de mim que das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, algum há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aleluia! Já está dizendo aqui. Verdadeiramente vos digo, aqueles que já se encontram não passarão. Então, tem muita coisa que nós temos que aprender, e que estão pregando pedacinhos de versículo, então versículos, e estão inventando uma série de coisas, e estão fazendo umas propagandas, e estão fazendo uns testemunhos, inventando uns testemunhos, para agradar o povo, para agradar os irmãos. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui. Vamos lá, agora chegou no que eu queria, a transfiguração. Agora nós vamos aprender, irmão. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Ele pegou quem? Pedro, João e Tiago. Por que ele não pegou os 12? Porque tinha no meio deles que ainda estava em dúvida, ainda não andava no silêncio. Pedro, João e Tiago já andavam no silêncio. Quando ele foi curar a filha de Jairo, quem ele levou junto? Não foi Pedro, João e Tiago? E depois que ele curou, ele falou assim para Jairo e para a mãe, que ninguém fique sabendo disso. E falou também para os 3: não diga a ninguém e nem aos outros. Ele falou assim? Por que ele chamou para subir o monte e levou só os 3 para orar? Porque os 3 já viviam no silêncio, já viviam no mistério, já viviam no sobrenatural. Irmão, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, que você tenha um relacionamento com Deus, aleluia, porque o Espírito Santo está aí para te ensinar, para te mostrar. Se você quer,
viva em silêncio total. Sabe por quê? Quando você fica em silêncio, às vezes você vai orar e não precisa nem orar, só ficar em silêncio. Por quê? O Espírito Santo vai sussurrar na tua alma. Eita Deus poderoso. A hora que ele sussurrar na tua alma, você em silêncio, você vai ver o que vai acontecer com você. É um mistério, é um sobrenatural que você nunca experimentou na sua vida. Você vai experimentar pela primeira vez. Você vai sentir, né? E quando você sentir, você vai ficar em silêncio e não vai falar para ninguém. Olha o que eu estou te dizendo. Você não consegue falar para ninguém. Aleluia. É só você e Deus. É só você, meu Deus do céu, e o Espírito Santo. Sabe que tem até aquela música, e tem até na palavra, com gemidos inexprimíveis, ele toca em você? Ele sussurra na tua alma. Teu espírito fica cheio. E por que Jesus levou Pedro, João e Tiago? Queira ser um desses. Queira aprender com um desses. Por causa disso. Eles estavam se aproximando mais. João deitava no peito de Jesus. Ouvia até as batidas do coração dele. Pedro foi revelado para ele que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E Tiago foi um dos primeiros mártires. Meu Deus. Subiu ao monte com o propósito de orar. Veja bem, Jesus nunca chamou eles para orar no monte. Jesus nunca pegou nenhum deles para orar no monte. Aqui, né? Só que nesse dia aqui, Jesus já tinha feito, já tinha dado instrução para eles, Herodes já estava preocupado, o rei já estava preocupado, teve a multiplicação dos peixes, já teve milagre, teve a confissão de Pedro, aleluia, já teve a palavra para os discípulos que devem levar a sua cruz, se quer ser discípulo. Aí chega na transfiguração, ele pega Pedro, João e Tiago para subir o monte a propósito de orar. Versículo 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, em suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Aleluia. Só que os discípulos estavam juntos. Ei, Jesus mandou na instrução para os 12, só que ele autorizou eles a curar, expulsar demônios. Aleluia. Mas só que precisava mais uma coisa. Só que ele não podia passar para todos. Meu Deus do céu. Ele não podia passar para todos.
Aleluia. Então ele chamou Pedro, João e Tiago. E chegando lá, orando, transfigurou. Ele queria mostrar isto para os seus discípulos. O sobrenatural, meu Deus, o mistério de Deus. Por quê? Por causa da ressurreição. Por causa da ressurreição. Moisés morreu, ninguém achou o corpo. Elias subiu com uma carruagem de fogo, redemoinho de fogo. E aí? Chega no monte aqui e ora, e a transfiguração aparece. Moisés e Elias. Aleluia. Irmão, quando você vai orar, que você fique em silêncio, e a sua mente só está ligada no reino de Deus, você vai acabar recebendo esse mistério, você vai acabar recebendo essa direção. Isso foi aqui quando Jesus estava vivo. Presta bastante atenção agora. Isso estava aqui enquanto Jesus estava vivo. Aleluia. Olha aí, vamos versículo 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aleluia. Apareceram em glória, e era na partida que Jesus já estava se preparando lá para Jerusalém. Presta bastante atenção aí. Então, o que ele queria passar para os discípulos é justamente isso que Pedro vai falar agora, e o que vai acontecer com você também. Sabe por quê? Você vai entender. Vamos terminar que você vai entender. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Estava com sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Presta bastante atenção. Eles estavam morrendo de sono, mas como o manto estava ali acontecendo naquele momento, você perde até o sono. Eles perderam o sono e ficaram ali se preparando, só que eles conseguiram ver também. Porque Jesus queria mostrar o mistério sobrenatural. E se você quer para você, você que está nos assistindo, você que está buscando, talvez você até já viu, você até participou, aleluia, vá ficar em silêncio em algum lugar e deixa o Senhor sussurrar na tua alma. E depois que você vê que nem Pedro viu aqui, que nem eles viram aqui, olha, vamos lá. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Aleluia. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. E então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabemos, porém, o que dizia. Não sabendo, porém, o que dizia. Aleluia. Você vai ficar assim que nem Pedro. Você vai querer permanecer sempre fazendo, sempre buscando. E uma vez que o Espírito Santo te dá, que ele te invoca, nunca mais ele tira.
Aleluia. É isto que Jesus quer. E hoje você consegue, sabe por que você consegue? Aqui Jesus estava vivo, aqui Jesus estava aparecendo e mostrou para eles, aleluia, para que quando chegasse lá em Atos Apóstolos capítulo 2, que descesse o Consolador que ia falar de Jesus, eles iam receber os dons, revelação, tudo que eles precisavam, tudo que Jesus está mostrando aqui é o que eles recebiam, que eles vão receber. Agora, se você quer, se você deseja, está disponível para você. Está disponível para você. Está disponível. Vai a algum lugar, teu quartinho de oração, um monte, fique em silêncio lá com o Senhor. Quando você fica em silêncio, você não precisa ficar queimando em oração. Muitas vezes nem vai acontecer nada. Você ora, 3 horas orando, e nada acontece. Fique em silêncio. Deixa o Senhor sussurrar na tua alma, para que você chegue a isso, a revelação. Porque agora nós temos o Espírito Santo que vai morar no nosso corpo, e nós podemos, a qualquer momento, a qualquer hora que nós quisermos, nós ficarmos em silêncio, Ele vai sussurrar. Aleluia. É uma intimidade tão grande que nós recebemos, que vale a pena, irmão. Vale a pena. Você não vai mais se preocupar em discutir palavra. Começa por aí. Você não vai se preocupar mais com o irmão lá que já subiu, está crescendo, está pregando para 1.000, 5.000, 12.000. Não é problema. Você vai ficar no teu lugar, porque Ele vai colocar você no teu lugar. Da mesma maneira que Jesus queria colocar no lugar Pedro, João e Tiago. Hein? Você pode ver que se fala mais deles na Bíblia. Cadê os outros? Irmão, Deus quando quer revelar, Ele vai separar você. E quando você receber a revelação, você continua nesse mundo ainda, mas você já não é mais desse mundo. Você vai ver que você já faz parte do reino. É tremendo, é maravilhoso. E você anda tão feliz, tão alegre, que você não sabe o momento, a hora que você vai ser arrebatado. Aleluia. Só avisa os seus entes queridos, entendeu? Para não se preocupar quando vê só sua roupa, suas coisas lá e você foi embora. Falando assim, você pode ser que nem acredite, pode ser que você fique meio assim, achando que meio difícil, é porque não sentiu ainda o que Pedro, João e Tiago sentiram lá no Monte da Transfiguração, vendo a Elias e Moisés. Já estamos terminando. E enquanto, versículo 34, aleluia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. Aleluia.
Está aí, irmão. Foi completo. A bênção, o mistério. O manto foi completo. Aleluia. Nós pentecostais acreditamos muito nisso aí. Nós vivemos isso aí. Nós vivemos essa parte espiritual. Espírito Santo. Mistério. Manto. Aleluia. E tudo isso acontece quando nós estamos em silêncio, quando nós nos entregamos, aleluia, quando nós abrimos nosso coração, aleluia. Tem hora que você não precisa se demonstrar em oração, ficar falando, não, tem hora que você tem que ficar em silêncio. Deixa ele falar. Olha só, enquanto falava, veio uma nuvem e os envolveu, encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Só que lá, quando eles se encheram de medo, ao entrar na nuvem, veio uma voz. E eles ouviram essa voz também. Depois daquela, versículo 36, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Por quê? Vai acontecer a mesma coisa com você. Acontece a mesma coisa com a gente. Você não quer contar para ninguém, irmão. Aquilo ali é mistério, só você e Deus. Aquilo é mistério, só você e Deus. Você não precisa se vangloriar, você não precisa colocar na selfie, você não precisa colocar no Facebook, você não precisa colocar no Instagram, você não precisa colocar em lugar nenhum. Você não vai colocar. Você não vai colocar. Você anda, aí você vai continuar andando só em silêncio. Aleluia. E não vai. Primeiro que se você contar para alguém que não esteja na minha fé, que não aconteceu com ele, não vai acreditar. Não vai acreditar. Vai sair até falando de você. E aqui que aconteceu com eles? Apóstolos. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Mas nem os discípulos lá, os apóstolos estavam com eles. Foram 3, sobrou quantos? 9. Não contaram nada aos 9. Silêncio total. Você vai ficar em silêncio total. Por quê? É um sobrenatural, um mistério de Deus que aquilo ali toca. E aquilo ali você não consegue. Você vai ficar com muito temor. Temor e tremor, viu? Quando você chegar nisso, aí você não vai querer mais viver nesse mundo, não. Você vai até falar para você mesmo: desse mundo eu não sou mais. Estou esperando a vinda de Jesus, estou esperando entrar no reino. E aí, você quer isso para você? Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem após mim. Após Jesus, né? Glória a Deus. Até aqui, irmão. Fica com essa palavra. Guarda. Vamos abrir aqui, vamos aprender mais um pouco aqui. Aleluia.
Vamos lá para Provérbio capítulo 11, versículo 17. Provérbios capítulo 11, versículo 17. Vamos ver o que Provérbios falam aqui. Aleluia. Provérbios capítulo 17, versículo 28. Não, Provérbios 11, versículo 17. Provérbios 11, versículo 17. Perdão. Provérbios 11, versículo 17. Vamos lá. Provérbios 11, versículo 17. Isto: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma bondade que Deus nos deu, e você deve carregar essa bondade com você. Faz o bem a si mesmo. Negue-se a si mesmo e pega a sua cruz e vá atrás de Jesus, porque o cruel vai se ferir. Vamos em Provérbios 13, versículo 3. 13, só virar a página. 13, versículo 13, versículo 3. Amém? O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Glória a Deus. O silêncio de Jesus. Então é melhor que você fique em silêncio, tardio para falar e pronto para ouvir o que está escrito lá em Tiago. Aleluia. O que guarda a boca conserva a sua alma. Veja bem. O que guarda a boca conserva a sua alma. O crente, ao meu ver, em cima dessa palavra, e o que Jesus praticava é o silêncio. E o crente deve andar em silêncio. Por quê? Ele vai andar só ligado no reino. Ele vai andar só ligado na Bíblia. Ele vai andar só ligado na palavra de Deus. Ele só fala, ele anda com a mente de Cristo. Não é assim? Isso serve para mim também. Eu preciso alcançar isso também, irmãos. Também sou ser humano. Versículo 13 nós fomos, né? Agora, versículo 17 de Provérbios. Só virar a página. Versículo 17, não, capítulo 17, versículo 28. Capítulo 17, versículo 28. Capítulo 17, versículo 28. Aleluia. Olha lá. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Aleluia. Até o astuto, cara, a pessoa que é astuto, né? Estuto, quer dizer, perdão. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Aleluia. Tiago colocou bem. Tardio para falar e pronto para ouvir. Amém? Vamos lá para terminar. Mateus 26, capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 63. Mateus 26, versículo 63. Mateus 26, versículo 63.
Aleluia? Todos encontraram? Diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Ele ficou em silêncio perante aqueles homens, e ele falou: eu te conjuro. Mas ele ficou em silêncio, ele sendo Cristo Deus. Aleluia, glória a Deus. Pessoas que querem pôr na internet, no Facebook, querem pôr não sei aonde, né? Eu sou, eu faço. Aqui, Cristo, Filho de Deus, simplesmente guardou silêncio. Aleluia. Para terminar, Lucas 23. Para terminar, Lucas 23. Lucas 23, de 8 a 12. Lucas 23, de 8 a 12. Acharam? Jesus perante Herodes. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Amém? Então, ele perante Herodes, da mesma forma, ficava sempre em silêncio. Versículo 9: e de muitos modos o interrogava Jesus, porém nada lhe respondia. Aleluia. Sempre em silêncio. Por que em silêncio? Porque ele estava na obediência do Pai, que teria que passar pela cruz. Era a prova dele, para que hoje você tivesse salvo pela graça. Aleluia. Mas para isso ele teve que ficar em silêncio várias vezes. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus, que essa palavra esteja tocada no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e você possa viver ela e andar com Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, aleluia, glória a Deus. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos pela revelação do Espírito Santo ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito. Que nós venhamos viver essa palavra, praticar essa palavra e fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. A partir de então, Senhor, ficaremos mais em silêncio. Aleluia. Nós abraçaremos o versículo de Tiago, tardio para falar e pronto para ouvir, como diz a tua palavra, para que nós possamos alcançar nossa salvação, para que nós possamos viver realmente a tua palavra, para que nós realmente sejamos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Está sempre em silêncio, diretamente com o reino do Senhor, com o Pai, a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, meu Deus, por essa palavra. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estar pregando o Evangelho aqui no Japão. E agradecemos por essas pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor possa abençoar
que o Senhor possa estender as mãos às suas vidas, às suas famílias, e todos venham ser alcançados, e aqueles que vão nos assistir ainda, que sejam alcançados e abençoados pelo poder do Senhor, e tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos com todo o nosso coração, Senhor, porque o Senhor é merecedor, o Senhor é o nosso Deus, e um dia nós encontraremos com o Senhor no teu reino, para te louvar, para te engrandecer, para te glorificar perante o teu trono, e o nome do Senhor será glorificado. Toda língua poderá confessar, todo joelho poder prostrar perante o Senhor, saber que o Senhor é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, e o caminho, a verdade e a vida é o Senhor. Não existe outro caminho que nós percorremos. Toca no coração dessas vidas, Senhor, que o Espírito Santo venha revelar a todos eles, em nome de Jesus Cristo, o juízo, a justiça e o pecado, e convencê-los e convertê-los pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Orando também por aquelas vidas que estão passando necessidade, vidas, meu Pai, nos países que estão passando necessidade, passando por necessidade, Senhor. O Senhor venha tocar com o poder do Senhor, venha levantar homens e mulheres de Deus que possam fazer a obra do Senhor e levar para esse povo que está passando, precisando e necessitando, Senhor. Oramos também pelos enfermos, Senhor, oramos pela vida dos teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Em especial oramos para o Samuel, Senhor, que está com um tumor na cabeça. O Senhor venha tocar com o poder do Senhor e remover esse tumor. Ele é uma criança, dê uma chance a ele, Senhor, para que ele cresça e possa viver em nome de Jesus. Oramos também pelo Tiago, pelo rim dele, que o Senhor possa tocar, limpar toda a doença ali, restaurar o rim do teu filho Tiago, em nome de Jesus Cristo. E oramos também, meu Deus, por vidas que se encontram na UTI, que já foram enganados pelos médicos, mas pelos remédios, mas o Senhor é um Deus que pode estender as mãos e possa curar essas vidas, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende suas mãos, eu vou ministrar a missa apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Altíssimo, nosso Papai, aleluia, e a comunhão do Senhor e do Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Até amanhã às 10h30 da manhã, com outra palavra poderosa, um culto abençoado amanhã. Amanhã já é Páscoa aqui? É Páscoa, né? Então amanhã um culto de Páscoa para todos nós, você que vai nos assistir. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma Páscoa com felicidade com a sua família, em nome de Jesus, lembrado do Senhor Jesus. Tchau, beijo no coração.